Olá, queridos ouvintes da Rádio Empreendedor Extraordinário. Sejam todos bem-vindos ao nosso programa Lugar de Falar. Eu sou Sayo Castro. E eu sou Silvia Ribeiro. Nós estaremos com vocês toda segunda-feira, às 19 horas, com o nosso programa. Acreditamos que nossas experiências e conhecimentos poderão fazer a diferença na vida de nossos ouvintes, trazendo vários temas, dicas, séries que inspiram e convidados que possam colaborar com o conteúdo para o nosso crescimento e aprendizado. Gente, hoje, aqui no nosso programa Lugar de Fala, a gente tem uma convidada muito especial. O dia, 3 de maio, é o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, e a gente convidou a jornalista Maísa Silva para estar aqui com a gente. Ela, além de jornalista, ela também é responsável pela produção da revista Rede Conexão Mulher. Ela é experiência em cobertura, planejamento e organização de eventos. Especialista em produção de conteúdo para o web, com foco em estratégias de SEO e copywriting. Então, Maísa, seja bem-vinda, tudo bem? Tudo bem, meninas? Olá, ouvintes. Ei, Maísa! Tudo ótimo, e com você? Tudo bem por aqui também. Muito obrigada, Maísa, por aceitar o nosso convite e estar aqui conversando um pouquinho com a gente. Tá ok? Maísa, você acredita que hoje a gente liberou, né, saiu para os ouvintes mandar mensagem no WhatsApp, se algumas perguntas, e nós tivemos algumas perguntas. Depois a gente vai te perguntar, que são perguntas de ouvintes, tá legal? Fantástico. Beleza, então, caros ouvintes, hoje nós vamos conversar com a Maísa a respeito de liberdade de imprensa. Maísa, para começar, quem é Maísa Silva? Bom, e por que escolheu o jornalismo? Desculpa. E por que escolheu o jornalismo, Maísa? Eu sou jornalista e atuo também na área de empreendedorismo, mais especificamente na área do empreendedorismo feminino. Eu sou a jornalista responsável da Rede Conexão Mulher, uma rede internacional de mulheres empreendedoras. E fico à frente, né, além das pautas que a gente coloca no portal da rede, do conteúdo persuasivo que a gente trabalha dentro passando estratégias para as diversas empreendedoras, e também estou à frente da revista que conta a história, traz experiências e dá dicas para as mulheres empreendedoras, a revista Conecta. E por que escolheu o jornalismo? Conta para nós. Bom, todo estudante, né, todo mundo que gosta e tem interesse de estudar jornalismo acaba entrando para a universidade ou porque gosta de escrever, ou porque se acha curioso, né? E comigo não foi muito diferente, mas o que me chamou mais para dentro do campo do jornalismo foi a abertura que o curso dá para a nossa mentalidade na área da comunicação social, né? Essa abertura, ela abre os olhos do profissional que deseja estudar a comunicação social, e pela construção argumentativa e a ampliação da visão de mundo que o curso dá para o estudante, né? Então, essa foi um dos principais objetivos que me fez entrar para o jornalismo, né? Eu não entrei tão novinha na faculdade, né? Eu já tinha uns 24 anos, já era formada em rádio e televisão também, nessa área de produção, mas eu sempre gostei muito do jornalismo, né? Por essa visão que ele dá da comunicação e a visão de mundo do profissional. Ótimo. Parabéns, parabéns. E assim, a gente vem te acompanhando nas redes, você faz um trabalho incrível,
conteúdo da revista também. Parabéns, tá, Maísa? E é por isso que a gente ficou tão feliz em convidá-la para estar aqui com a gente. Ana, eu E também. principalmente recebê-la, né, Sayô? Isso. Sim, também eu escrevo para uma revista de Portugal, também voltada para as mulheres, e lá o conteúdo ele é mais voltado para a questão do feminismo, né? Da luta por direitos de igualdade, né? Que é a revista da mulher, também lá de Portugal. Ai, que bacana. Que Parabéns, legal! parabéns. Então, às vezes a gente fala muito sobre a questão de liberdade, né, de imprensa, o que a gente pode, o que a gente não pode, né, quais são assim, as restrições para os jornalistas que estão trazendo os temas para a gente, estão apresentando matérias. Então, explica para a gente liberdade de imprensa. O que é, afinal? Bom, a liberdade de imprensa, né, é um direito conquistado junto à democracia, né? É um direito que permite ao cidadão conhecer os fatos, tomar conhecimento do que vem acontecendo dentro dos projetos, né? Que não somente aqueles que permeiam o governo, mas da sociedade como um todo, né? Então, a liberdade de imprensa ela é uma arma poderosíssima para que a gente conquiste direitos, né, e também faça com que esses direitos sejam cumpridos, né? Eu costumo dizer que a liberdade de imprensa ela é a principal arma da democracia, né? Sem ela a gente não tem poder de fala e não dá voz a quem precisa. Ótimo. Pois Maísa. E agora fala pra gente, dia 3 agora, né? Hoje, dia 3 de maio, é comemorado o Dia Internacional da Liberdade de Imprensa. Conta pra gente, como é que tá essa questão da liberdade de imprensa, tanto no Brasil como fora? Qual que é o seu olhar, a sua visão sobre isso? Como é que tá esse lugar de fala da imprensa fora e no Brasil? Bom, a imprensa, né, já faz um bom tempo, principalmente aqui no território nacional, que é onde eu posso falar um pouco mais, né, ela já vem sendo agredida há um bom tempo, né, de um tempo para cá, seja pela intervenção do Estado, que tenta atacar e limitar as coberturas das pautas governamentais, né? Então, quando a gente tem essa limitação dos meios de comunicação, todo mundo acaba perdendo, porque a gente abre brechas para dar lugar a fake news, né? As notícias falsas, as especulações, elas acabam crescendo e tomando espaço da notícia verdadeira, né? Aquela notícia que ela segue todo o princípio da ética, da legislação, pautada na verdade, né? Então, a gente acaba, quando a gente tira esses valores, o espaço que o cidadão tem é acessar lugares que não são de confiança, que a gente não sabe se vai seguir ou não esse critério, que a gente nem sabe de onde vem, como punir e evitar que a propagação dessas notícias falsas elas cheguem até, né? Então, mas esse problema, eu assim, por mais que a gente aqui dentro do Brasil tenha vivido de forma bem visível, né, até pela própria postura do governo com relação a isso, eu acredito que esse não é só um problema nosso, é um problema mundial. Né? Eu acho que no mundo inteiro existe essa questão da mídia, do governo, das pessoas, dos prós e dos contras, mas eu penso que esse problema, ele acontece no mundo inteiro, né? Mas essa sempre foi a função do jornalismo, que é ir atrás dos fatos, mostrar os dois lados sempre, né? E provocar no público uma reflexão sobre o acontecimento, né? Então, essa briga, entre aspas, entre as vozes, elas sempre vão existir, né? E é função do jornalismo ir atrás e ser pedra no sapato de algum dos lados. Estou usando essa expressão, a pedra no sapato, é mesmo. Porque, assim,
Não, o tanto que vocês fazem, eu assim é uma profissão tão bacana, e vocês estão o tempo todo mesmo atrás da notícia, Sim. da informação, assim, é uma coisa bacana e muito, eu acho assim, é um trabalho gostoso também, porque o tanto que vocês devem aprender com isso, né, a questão do crescimento tanto pessoal quanto profissional, é muito bacana. Fica um pouquinho eu e a Sil no lugar de fala, a gente está o tempo todo buscando conteúdo, buscando assim profissionais, notícias, temas da atualidade para a gente poder estar inserindo, né, nas nossas redes, com os nossos seguidores, nossos ouvintes. Então, assim, nós estamos dando um pouquinho assim, nós não somos jornalistas não, né, Sil? Mas a gente adora. Eu Oi? costumo dizer que o jornalista, ele não sabe de nada, ele descobre as coisas, né? Porque a gente não entende, às vezes a gente tem uma pauta relacionada à saúde, a gente não é médico, a gente não é especialista, mas a gente tem que ir atrás, né? E fazer toda uma pesquisa do conteúdo, do interesse, e dar voz para que essas pessoas deem a credibilidade àquele material que a gente produziu, né? A gente não sabe de nada, a gente está buscando o tempo inteiro, por isso que é tão gostoso ser jornalista, né? Ai, que bom, parabéns. Agora tem uma outra pergunta. Quais os limites da liberdade de imprensa? Bom, eu acho que o limite, essa palavra limite, ela não combina muito com liberdade, né? Mas tem por outro lado, se a gente não controlar, se a gente não regulamentar, acaba que vira libertinagem, né? Então, eu acho que o limite é desde que a gente utilize a imprensa, desde que a gente utilize os veículos de comunicação com base na legislação que a gente tem em outros dispositivos que regulamentam a nossa profissão, e, lógico, sempre pautados e baseados na ética, né? A gente consegue fazer um trabalho que gere credibilidade e passe confiança para todo mundo, né? Então, eu acho que esse é o real limite, é a ética e o respeito à legislação e aos outros também, né? Olá, ouvintes, voltamos com o segundo bloco, né, Maísa? Vamos lá para mais algumas perguntas. Mas a gente teve uma pergunta de um ouvinte. E ele está perguntando para você quando surgiu a liberdade de imprensa no Brasil. Bom, aqui, né, nessa pergunta, eu posso dizer que a gente, de repente, precisaria para ir bem a fundo, a gente ia precisar de um professor de história nesse momento, né, para poder explicar para a gente o quanto que essa lei de liberdade de imprensa, ela remexe com a sociedade e com o governo, né? Isso porque a lei que regulamenta os veículos de comunicação no Brasil, ela vem desde a época da monarquia, né? Então, e ela vem sofrendo alterações ao longo do tempo com as transformações sociais, com as transformações, com as mudanças de governo, né? Então, a cada transformação existe a necessidade de adaptar a lei, né? Como acontece com qualquer legislação vigente, né? Mas a gente a gente tem como base a nossa Constituição de 88, né, que ela vem ali depois daquele período da ditadura militar, que foi um período muito sombrio, né, para os veículos de comunicação, para a liberdade de pensamento. Então, a Constituição de 88, ela acaba trazendo para a gente algumas atualizações, entre elas, ela permite, né, a distinção entre o que é censura e o que é controle, né? Lembra lá atrás, quando a gente falou dos limites? Eu acho que é aí que a gente pode começar a limitar o que é liberdade de expressão e regulamentar, né? Então, a partir dessa distinção, a Constituição de 88, ela vai conceder, né, ao cidadão, a qualquer cidadão brasileiro, o direito da liberdade de expressão, né? Ela vai regulamentar a imprensa, né, e os veículos de comunicação no Brasil. É isso que vai assegurar, de fato, o que é a voz que a sociedade tanto busca, tanto precisa e deseja ecoar. Ótimo. Maísa, desse momento que a gente está vivendo aí, desde o ano passado, né? Essa questão do isolamento,
desse coronavírus, né? Que chegou aí de uma forma que ninguém esperava, né? E aí, a gente queria saber com você o papel da liberdade de imprensa no combate do coronavírus. Qual que é essa importância dessa liberdade de imprensa? Bom, essa pergunta, né, ela é bastante importante e também curiosa, né? Eu costumo dizer que a imprensa, ela, dentro do combate ao coronavírus, ela não luta propriamente dita contra uma censura, né? Mas desde do início da pandemia, desde que surgiu, né, o vírus chegou até o Brasil e a gente começou a fazer a cobertura sobre a pandemia, a gente começou a combater um falso discurso, né? Que tem como base o negacionismo, né? A falta de colaboração dos agentes do governo, né? Que impedem a imprensa de ir lá e ir a fundo de levar informação e transmitir os dados reais, né? Então, isso é curioso e interessante, por quê? Porque um dos principais agentes, que é o governo, que é quem deveria utilizar a imprensa para informar, né, e também para conscientizar a comunicação, ele acaba adotando um posicionamento contrário, né? Então, hoje, nós não temos essa censura, mas a gente encontra dificuldade quando a gente precisa de dados, né, de fontes seguras que venham do governo para mostrar a real situação da pandemia no Brasil, né? Então, assim, ao mesmo tempo, em contrapartida, o jornalismo ele acabou resgatando uma parte da credibilidade que ele havia perdendo ao longo do tempo, né? Porque os próprios feitos do negacionismo e a própria postura do governo fez com que a população enxergasse a importância de um jornalismo feito baseado na verdade, um jornalismo de qualidade e feito por veículos de comunicação confiáveis, né? Então, assim, essa informação que esses veículos acabam difundindo, eles estão comprometidos com a verdade, coisas que a gente não pode confiar e atestar quando a gente recorre a alguma fonte desconhecida, né? Então, para o jornalismo, de certa forma, a pandemia resgatou aquela credibilidade que ele havia perdendo ao longo do tempo, justamente pelos efeitos do negacionismo e também pela própria postura do governo. Ótimo. Então, como que é importante as informações que vocês sempre passam para a gente, né? Eu acho assim, é um aprendizado a cada dia para nós que estamos aqui sempre, né? Buscando informação, e vocês vêm com essa informação nesse momento, principalmente, né? Que a gente realmente precisa sempre estar atentas a essas informações em relação ao coronavírus e tantos outros temas. Exatamente. Maísa, eu ia te fazer uma pergunta que foi de um ouvinte aqui também, mas você já falou um pouco dela aí em relação ao coronavírus. Mas aí ele está perguntando quais os efeitos da limitação da liberdade de imprensa no Brasil, tá? Então, eu sei que você respondeu um pouco aí em cima na pergunta do Covid aí. Mas eu falo assim, de modo geral, qual que é a limitação? Quais são os efeitos dessa limitação de modo geral? Não só do corona, mas de forma geral, tá? Qual que é esse efeito? O que produz? Assim, é visível, né? Eu acho que esses efeitos a gente sente na pele, né? A gente não vai precisar recorrer daqui a alguns anos aos livros de história, né? Para poder contar os efeitos que a limitação da liberdade de imprensa pode provocar, né? Até porque eu costumo dizer que o historiador ele registra a história que nós estamos contando num determinado momento. Então, amanhã eles vão registrar, né, nos livros de história, tudo isso que a gente está vivendo, que com base naquilo que a gente noticiou. Então, eu acho que basta, né, nós abrirmos os jornais,
vasculhar as redes sociais para a gente enxergar a polarização da sociedade, né? A devastação provocada pelo negacionismo, as fake news e todo o retrocesso de direito que a maior parte da população nem tem consciência de que está sendo perdido, né? Então, esse é o principal efeito que a limitação na liberdade de imprensa pode provocar, né? Fazer com que o cidadão perca os seus direitos baseado naquilo que ele não tem como, ali naquele momento, fazer um panorama geral, né? Para ver o que ele está perdendo ou não. Então, é isso que a imprensa faz. Mostrar para o cidadão quais são os direitos, o que está em voga, o que ele está perdendo, o que ele está adquirindo, né? Então, quando a gente limita a imprensa, a gente faz com que essas informações não cheguem à população e os nossos direitos vão se esvaindo, né? Sem que a gente possa nem ao menos lutar para que eles sejam garantidos. Maísa, e com isso, o que acontece? Surgem essas fakes. Sim. Não é isso? Aí começa a surgir esse tanto como tá assim constante agora, direto essas fakes aí. Sim. Porque esse limite de liberdade provoca isso, né? Maísa, eu estava aqui pensando, ouvindo você falar, eu fico assim encantada, apaixonada. É um casamento perfeito, o historiador e o jornalista. Uhum. E assim, o meu irmão é historiador, ele é mais velho que eu, 6 anos, e ele fala que se ele não tivesse escolhido a história, ele teria escolhido o jornalismo. Então, assim, nós somos a dupla perfeita, ele o historiador e eu o jornalismo. Então, eu sempre brinco com ele assim, olha que amanhã você vai ter que registrar nos livros o que eu estou cobrindo, né? Ótimo. A história, ela trabalha com a verdade. Qual verdade vai ser contada, né? A verdade, ela tem vários lados. E geralmente a verdade que é contada, né, que chega até nós depois de séculos, é a verdade de quem ganhou o jogo, né? Então, qual verdade que a gente vai exigir que seja registrada para os nossos filhos, para os nossos netos, para gerações futuras? Vai ser uma história verdadeira ou vai ser uma história maquiada, né? Então, eu acho que isso vale a gente pensar o papel da imprensa, o nosso papel na sociedade, e eu acho que tudo isso que está acontecendo, esse movimento, esse remédio que está acontecendo com tudo, só vem para mostrar uma coisa, que a gente precisa estar sempre baseado na ética e buscar dar a notícia de forma correta. Por quê? Se a população começar a se basear no fake news, né, a gente pode atestar isso quando a gente começa a verificar dentro do próprio coronavírus as diversas fake news que foram difundidas e que custaram a vida de pessoas, né? Se não houvesse tanto fake news, se as pessoas conseguissem ter essa capacidade, né? Essa vontade de ir checar de onde vem a informação, talvez milhares de vidas pudessem ter sido salvas pelos simples fatos de checar se aquela informação é verdadeira ou não, se ela tem base científica ou não. Ótimo, ótimo. E ouvindo tudo isso, assim, né, as respostas que você está dando, está pontuando para nós, Maísa, às vezes a gente confunde liberdade de imprensa e liberdade de expressão. Então, fala para a gente qual que é a diferença, para ficar mais clara, né, até para os nossos ouvintes e para nós mesmos, no nosso dia a dia a gente acaba confundindo. Eu acho que o papel de ambas, tanto da liberdade de imprensa quanto da liberdade de expressão, ela tem que acontecer de forma consciente, né? Ela tem que acontecer com base no compromisso com a verdade, né? Mas eu acho que a diferença mesmo, ela está na opinião, né? O fato de eu ter uma opinião, ela não me dá o direito ou a qualquer cidadão, de gerar mentira, né? A opinião, ela não pode ser confundida com a mentira, né? E isso não pode permitir que essas mentiras, né, elas têm que ser averiguadas
elas têm que, a partir da opinião de um gerador de conteúdo ou de um formador de opinião, ela tem que ser verificada, porque uma parcela da sociedade não pode sair prejudicada por uma simples opinião que não tem base argumentativa, não tem nenhum princípio de verdade, né? Então, essa opinião, quando ela tem a capacidade de produzir efeitos destrutivos, seja para a população ou para a imagem de alguém, né, principalmente para a construção de uma democracia, a legislação ela tem sim que cumprir o papel dela, que é punir ou absolver ambas as partes. Então, eu acho que o limite entre liberdade de expressão, né, e liberdade de imprensa está aí. Até quando eu posso me expressar sem que o outro seja prejudicado? Porque uma coisa é eu dar a minha opinião com base na verdade, com base em fatos, né, independente para que lado ela vá, mas ela tem que ser algo verdadeiro. Eu não posso dar uma opinião falsa. Eu não posso falar ir lá e desconstruir, por exemplo, a ideia de que, né, que a Terra é redonda e falar que a Terra é plana e desconstruir isso. Não, isso é minha opinião, mas ela não é verdadeira, né? Então, até onde eu posso produzir isso? Né? Até onde eu posso levar e até onde eu posso dar credibilidade para esse tipo de informação? Queridos ouvintes, agora estamos no terceiro bloco e no final. Maísa, eu estou assim encantada, deslumbrada com seu conhecimento. Tá vendo, ouvintes? A gente sempre falou que ia trazer convidados para poder aumentar o seu conhecimento e seu aprendizado. E a Maísa, assim, foi show, sensacional. Maísa, mas chegando ao final, eu quero fazer um jogo rápido com você. Você topa? Claro, prontinha. Então, vamos lá, né, Sayô, para o jogo rápido. Você vai responder sem pensar, ok? Bora lá, Maísa. Eu tenho que responder com uma palavra ou eu posso soltar uma vontade? A sua vontade, tá? Então, vamos lá. Vazamento ou vender a pauta? Vazamento. Impresso ou virtual? Os dois se completam. Retranca ou chapéu? Leia a matéria até o final. Jabaculê ou jabá? Nenhum dos dois. Off ou on? Off. A gente tem que proteger nossos pontos. Manchete ou matéria fria? Ambas cumprem o papel de informar e orientar a população. Viu? Viu? Ela arrasou no jogo rápido. Até sem pensar, ela já respondeu. Já tinha respondido. Adorei. Ouvintes, esses são jargões, né, Maísa, do jornalismo, ok? A gente sempre gosta de fazer esse jogo rápido com jargões do jornalismo, ok? Então, Maísa, a gente queria agradecer muito a sua participação, tá? Foi muito bacana mesmo, né, Sayô? Isso. A gente quer, Maísa, que você deixe aí as suas redes sociais, né? Como que a gente faz para entrar em contato com você, né? Você é profissional aí nessa parte toda aí do jornalismo, de contextos, né? De textos bacanas. Deixar suas redes, mas para mim falar para os ouvintes que a gente vai também deixar nas nossas redes todas as informações sobre você também, tá? Caso alguém queira entrar em contato com você. Fique à vontade. Eu que agradeço o convite, né, por poder participar desse programa tão gostoso e tão isento, né, de opiniões, né? Eu acho que isso é muito importante, trazer esse tipo de conteúdo de forma livre, espontânea. E para mim foi um prazer falar de um tema tão atual e tão importante e que todo mundo precisa conhecer para poder valorizar, né, os direitos que a gente já adquiriu, principalmente aqueles que se referem à democracia, né? Só quem passou pelos processos antidemocráticos
podem dizer o quão é difícil viver numa sociedade sem direitos, né? Então, eu agradeço muito o convite, que foi de uma responsabilidade, né? Eu acho que vocês confiaram muito assim, no que eu poderia trazer, porque esse não é um assunto, assim, qualquer, né? Esse é um assunto que envolve os nossos direitos e as nossas conquistas, né? E para quem quiser me conhecer meu trabalho, né? Pode acessar meu Instagram, né? Maísa F. Silvas, com S, né? Eu tô lá na rede social, no Instagram. De lá, você consegue conhecer o meu trabalho, consegue conhecer a Rede Conexão Mulher, né? Consegue conhecer também, né, o mulheres.com, que é a revista digital lá de Portugal, a qual eu contribuo com artigos voltados para o feminismo, né, em busca de direitos iguais. Então, é só me buscar lá no Maísa F. Silvas, Maísa com Z, que vocês vão conhecer o meu trabalho. Ai, ótimo. Obrigada, Maísa. Eu que agradeço, meninas. Obrigada, Maísa. E aproveitando, eu gostaria de agradecer os nossos patrocinadores, os apoiadores e parceiros. E se desejar ser um deles, entre em contato com a gente, vamos adorar trabalhar com vocês. Ok? Bora lá, Sayô! Ó, gente, que pena, né? Tá chegando no final, mas vocês podem nos acompanhar através das redes sociais, pelo Instagram, pelo canal do YouTube. No Instagram é @lugardefala.sentaaquifala. No canal do YouTube é Lugar de Fala com Sayô e Sil. Né? Se inscrevam lá, que todo esse conteúdo, essa entrevista aqui hoje com a Maísa, vai estar lá no canal também, tá? E a gente sempre está aberta a sugestões, a dicas, a críticas, né? É só chamar a gente também nas redes sociais ou também passar um WhatsApp aqui para a rádio, né? E aí a gente sempre recebe todos os feedbacks de vocês, tá bom? Porque aqui, Sayô, é o nosso lugar de falar. Isso muito mesmo, bem. gente. E até o próximo programa, na próxima semana, tá? A gente vai estar aí com outros convidados especiais. Maísa, um abraço e muito obrigada, tá? Pela sua presença aqui com a gente. Beijo. Maísa, um beijo grande, obrigadíssimo pela disponibilidade, viu? Obrigada. E caros ouvintes, prazer. Igualmente, querida. E ouvintes, até a próxima segunda, às 19 horas, aqui na Rádio Empreendedor Extraordinário, com o programa Lugar de Fala com Sayô e Sil Ribeiro. Beijo! Até lá, gente. Tchau! Tchau!